Amém, gente? Queria compartilhar nessa noite a palavra de Deus, Números, capítulo de número 13. Se você veio com a sua Bíblia e quiser deixá-la aberta, eu vou pedir para a gente ir deixando o texto aqui e a gente fazer diferente hoje. A gente vai lendo o texto, explicando e aplicando à medida em que a gente vai caminhando dentro do texto sagrado. Amém? Vamos orar? Pai, tua palavra está aberta diante de nós. E quem somos nós, os filhos dos homens, para que o Senhor nos visite? Porém, Senhor, nessa noite nós te suplicamos, quebra todo o silêncio que há entre os céus e a terra. Que a tua voz seja ouvida entre nós, não só ouvida, mas que a sua voz seja entendida, e não só entendida, que ela seja também atendida. Deus, em nome de Jesus, faz com que a tua voz ecoe neste lugar, de forma que sejamos consolados, exortados, desafiados, encorajados. Senhor, não permita que o nosso coração saia frio deste lugar, mas que ele saia transbordando, aquecido, Senhor, pelo poder da tua palavra, e que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos ao texto sagrado. Diz assim, está aí? Números 13, a partir do verso de número 25. Números 13, 25. Foi? Diz assim o texto sagrado. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espiagem daquela terra. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório, só até aí, pode deixar o texto aqui que a gente vai lendo o texto. Então, o que a gente está lendo aqui? A gente está lendo a história de Israel, em que Deus levanta Moisés para ir lá no Egito, libertar o povo é liberto do cativeiro lá de Faraó, e o povo vem caminhando, então, em direção à terra de Canaã. A terra de Canaã era uma promessa que Deus havia feito a Abraão, de que o povo de Deus possuiria essa terra, que era uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. O povo que estava escravo lá no Egito, provavelmente passou sua vida inteira ouvindo sobre uma promessa de Deus, de que um dia eles seriam libertos da escravidão, de que um dia eles seriam levados para uma terra boa, uma terra muito boa, que mana leite e mel. Eles passaram a vida inteira ouvindo que Deus tinha uma promessa na vida do povo. E agora eles foram libertos e eles estão indo em direção a essa terra. E o texto que nós estamos lendo, eles estão na fronteira da terra. Eles estão a ponto a entrar na terra. Está dando para entender, gente? Amém? Eles estão a ponto a entrar na terra, mas Deus fala para Moisés, antes de vocês entrarem, pega 12 homens que são chefes, são cabeças do povo, e vocês enviam esses 12 homens a entrar na terra de Canaã, para que durante 40 dias eles possam espiar a terra, eles possam observar a terra, e eles vão trazer um relatório para vocês dessa terra antes de entrar. E o texto que nós estamos lendo fala da volta desses 40 dias, desses 12 espias. Então o texto que nós lemos diz que eles voltaram, espiaram a terra por 40 dias, 12 homens, espiando a mesma terra, com as mesmas qualidades, com os mesmos problemas, com os mesmos desafios. Porém, o que a gente vai ver no texto é que 12 homens espiando a mesma terra, porém, eles entregam 2 relatórios extremamente diferentes. Vamos ao texto, verso 27. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Verso 28. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos os Anaquins, ou os filhos de Anak, em outras traduções. Verso 29. Os amalequitas vivem no Neguebe, e
os hetitas e os jebuseus, os amorreus, vivem na região das montanhas, as regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Verso 30. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos de posse. Quando a gente tem uma tradução na cabeça, a gente vai lendo outra tradução, a gente embarga, porque eu tenho outra tradução na mente. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Verso 31. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra em que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. 33. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhoto aos nossos olhos e aos deles. Pode passar. Deixa aí. Primeiro relatório. 12 homens vão espiar a terra e eles trazem um relatório. E aí os homens se levantam e dão um relatório dizendo: a terra verdadeiramente é uma terra boa. O fruto da terra é muito bom. Eles não só trazem um relatório, como eles trazem os frutos. E eles dizem: olha aí os frutos, o fruto da terra é muito bom, é verdade. O que Deus não mentiu. Deus falou que era uma terra boa, que manava leite e mel, e é de fato uma terra boa. Deus só não contou tudo. A terra é boa. O fruto da terra é bom. Só que ninguém contou para a gente que na terra tinha gigante. Ninguém contou para a gente que a gente ia ter que guerrear para conquistar a terra. A gente pensou que era só entrar. Ninguém contou para a gente que a terra está tomada de gigantes. Primeiro relatório. O primeiro relatório, eles dizem: a terra é boa, porém, faltou contar tudo. E, meu irmão, Deus tem um negócio que é extraordinário. Deus sempre nos conta o propósito, sem falar muito do processo. Né? Tá igual o pastor Jean aqui. Né? Vem, conta, mostra a foto da chegada dos legendários aqui. Aí a gente vê aquela chegada, todo mundo aqui cantando. E vamos subir a montanha. Aí a gente, que coisa extraordinária. Vamos subir a montanha. Para chegar aqui no domingo, teve um processo de subir a montanha, né, pastor Jean? Então, Deus sempre fala do propósito. Irmão, com 16 anos de idade, eu pisei numa igreja pela primeira vez. Minha mãe me levou à igreja que ela estava congregando, em Jacarepaguá. Eu tinha 16 anos de idade. Entrei naquela igreja, num culto de consagração, sábado de manhã. E tinha um profeta lá pregando. Irmão José, que foi um homem que me ajudou muito, um senhor de 72 anos que me ajudou muito na minha caminhada, muito. E irmão José estava pregando. E lá pelas tantas, irmão José pregando e tal. E eu já contei essa história aqui, eu acho, muitas vezes. Entra um homem endemoniado lá e sai falando, meio bêbado, endemoniado, sai falando um monte de coisa. Só fui saber que ele era endemoniado depois, que eu não entendia muita coisa ainda. Sei que o irmão José chamou ele na frente, orou, acabou de orar, o irmão José olhou para a igreja e falou assim: deste homem hoje saíram 64 demônios. 164 demônios, um negócio assim. E aí eu, tinha acabado de chegar na igreja, não entendia nada, fiquei lá fazendo a conta. Fiquei lá pensando: cara, ele não orou nem 10 minutos, como é que saiu esse povo todo? E outra, como é que ele conseguiu contar um por um? Estava lá em crise, não entendia nada. No final, o irmão José chamou todo mundo para orar lá na frente, eu fui lá orar. Estava eu, o Erlerson, um amigo do condomínio, e a gente estava lá orando. E aí o Erlerson tocou no meu ombro e falou assim: tá te chamando lá atrás. 68 demônios, lembrei. Tá te chamando lá atrás. Aí, eu lembro por cada fala do Erlerson, que eu falei assim: quem o Erlerson? Ele falou: os 68. Eu falei: não, eu não vou não. Ele falou: mas tá te chamando, se você não for lá, ele vem aqui. Eu falei: tá bom, eu vou.
E aí eu cheguei lá atrás, ele olhou para mim e falou assim, aquele senhor sentado, com uma ferida na perna aberta, ele olhou para mim e falou assim, você tem muita fé, né? Eu falei, sei. Aí ele falou, você me conhece? Eu falei, não. Ele falou, eu sou Lúcifer. E aí eu falei para ele, eu não conheço, mas se é quem eu estou pensando, acabou a conversa aqui, a gente não vai mais continuar esse papo, não, vou voltar lá para frente. Voltei lá para frente, continuei orando, e no final o irmão José olhou para mim e falou assim, jovem, eu não te conheço, mas eu vejo um cajado na sua mão. Você é pastor de ovelhas, e Deus manda te dizer que no tempo certo Ele vai entregar um povo em tuas mãos. Eu fui ordenado ao ministério pastoral com 20 anos de idade. Quando Deus falou, assim, usando a boca de um profeta, que eu seria pastor, que Deus ia me usar, que, sabe, Deus ia fazer, meu irmão, só faltava voar, você pastor, oh, que coisa linda, e tal, né? Deus falou o propósito, porque se Ele falasse o processo, irmão, eu não embarcava. Por isso que quando ele chega para José, ele diz, José, você vai ser governador do Egito. Você vai ser um homem que pai, mãe, irmãos vão se prostrar diante de você. Mas o quê? Não, só isso, José. Porque se eu continuar falando, tu não vai. Deus fala o propósito, porém, meu irmão, todo propósito tem o seu processo. E o processo não é para preparar a bênção para mim. O processo é para me preparar para a bênção. Porque por mais que você tenha muito recurso e ame seus filhos, você jamais daria um carro para o seu filho, que quer muito um carro, se ele tiver 10 anos de idade. Por quê? Você tem como dar o carro, você tem poder de dar o carro e você tem amor para dar o carro. Mas seu filho não tem maturidade para receber o carro. E se ele receber o carro fora da hora, ele pode se ferir, matar alguém, ele pode morrer. Deus não está preparando bênção para você, Deus está preparando você. É você que Deus está tratando para as bênçãos que tem para entregar na sua mão. Amém, meu irmão? Amém. Primeiro relatório. Uma parte dos espias dizem, a terra é boa, porém, tem alguns problemas que a gente quer compartilhar. Aí eles começam a infamar a terra e dar um monte de notícias negativas de como a terra está. Segunda parte do relatório, eles dizem, lá tem gigantes. Nós olhamos para esses gigantes e quando nós nos olhamos a partir dos problemas que a gente está enfrentando, nós nos vemos como gafanhotos. Segunda parte do relatório, nós olhamos para os nossos desafios e olhamos para nós e vemos, não dá. Terceira parte do relatório, nós estamos avaliando as consequências. Quem dera se a gente morresse nesse deserto, nos trouxe aqui para quê? Para que agora a gente morra nas mãos desses homens. Nós estamos avaliando as consequências. Se a gente entrar, vai dar ruim. Conclusão do relatório, vamos parar aqui. Vamos desistir, não vamos continuar, vamos retroceder, vamos voltar para o Egito, vamos embora. Eles deram um relatório e eles deram a conclusão do relatório. Para nós, a conclusão é, vamos parar aqui. O que esse texto está falando? De muitos relatórios nossos, irmãos. Esse texto está falando da gente. De quantas vezes a gente está sentando e fazendo conta. É Jesus olhando para os discípulos vindo para Jesus e dizendo, Senhor, a multidão está com fome, é melhor despedir esse povo. E aí Jesus diz, não, despedir não, vamos alimentar esse povo. Quanto vocês têm? O que vocês têm? Eu acho isso extraordinário, irmãos. Porque primeiro os discípulos fazem a conta. Senhor, não temos como alimentar essa grande multidão. Primeiro, com o dinheiro que a gente tem, se a gente sair daqui, a gente não tem como comprar comida para essa grande multidão. E segundo, a única coisa que a gente tem aqui de comida é 5 pães e 2 peixinhos. Que não eram deles, era de um menino. E eu fico imaginando o menino saindo de casa para ir ver Jesus e a mãe falando, você vai aonde?
Ah, mãe, vou ver Jesus, Jesus vai passar aqui. Não, peraí, leva um lanchinho. Jesus eu sei que fala, né, bastante, fica ensinando, leva um lanchinho, leva aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. Aí está lá o menino esperando a hora da fome para ele comer o lanchinho dele. Jesus pergunta para os discípulos, o que vocês têm aí? Eles olham para o pão e para o peixe do menino e diz, só temos 5 pães e 2 peixes. Eu imagino a cara do menino, só temos? Não, é meu. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é, nós temos a mania, que é nossa, humana, de fazer conta, de calcular a partir daquilo que está diante dos nossos olhos, irmãos. O que temos não tem como comprar, não tem como suprir, não tem como fazer, não vai dar, na minha força eu não chego, na minha força eu não consigo, no meu intelecto não dá. E não dá mesmo, irmão. Só que Jesus está nos ensinando uma outra forma de calcular as coisas, uma outra forma de avaliar e fazer o relatório da vida. Tem uma outra forma de olhar a vida e fazer o nosso relatório diário. E é isso que Josué e Caleb fazem. Eles se levantam. Vamos continuar o texto? Cadê? Está aí o texto? Números 14, verso 1, diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Verso 2. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Verso 3. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, as nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Conclusão do relatório. Disseram uns aos outros, escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Qual é a conclusão do nosso relatório? Não vamos continuar, não vamos à frente, vamos desistir, vamos retroceder, vamos voltar. Tem muita gente que não está aqui hoje, porque concluiu assim o relatório da sua vida, fazendo avaliação com aquilo que estava diante dos seus olhos, olhando para a circunstância e olhando para si mesmo. Meu irmão, se eu olhar para as minhas circunstâncias, de olhar para mim, não levanto nem da cama, não saio nem do quarto, irmão. Porque tem hora que a gente olha e a gente diz, cara, como que pode acontecer uma reviravolta? Como que a coisa pode mudar? Como que a coisa, sabe? A gente não vê saída. Verso 5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes. Josué e Caleb se levantam e falam, peraí. Eu tenho um outro relatório para entregar. Eu tenho um outro relatório para oferecer. Vocês querem ouvir o outro relatório? Ah, tá bom, então vamos lá. Relatório de Josué e Caleb. Disseram a toda a comunidade israelita, a terra que percorremos para espiar é excelente e ponto. Os espias tinham dito o quê? A terra que passamos a espiar é terra boa, vírgula. Porém, Josué e Caleb se levantam, não. O meu relatório é o seguinte, a terra é muito boa, a terra é excelente e ponto. Por que o relatório de Josué e Caleb é diferente? Continua o texto, verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel e nos dará a nós, e a dará a nós, verso 9. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tema a eles. Meu irmão, olha só, por que o relatório de Josué e Caleb era diferente? Porque enquanto os espias, os outros 10, estavam olhando para os gigantes e para si, Josué e Caleb estavam olhando para o Senhor.
enquanto os outros espias estavam avaliando as consequências de entrar na terra, Josué e Calebe olhavam para a promessa. O Senhor deu essa terra a nós por herança. Foi o que o Calebe disse em Números 13:30. O relatório é outro. A terra é mesmo, o fruto é mesmo, o desafio mesmo, mas a maneira de olhar é outra. É igual aquela história do rapaz que foi enviado. 2 rapazes foram enviados para a África por uma multinacional de calçados, foram enviados para a África para essa multinacional que ia começar a abrir lojas de sapato lá na África. Aí enviaram 2 representantes. Passados uns 2 meses, um representante liga e fala assim, pode mandar minha passagem de volta, vai dar certo não. Mas por quê? Ninguém usa sapato aqui. Logo depois o outro liga e fala, pode mandar vendedor para cá, manda dinheiro, a gente vai abrir loja doidada aqui, vão vender sapato a rodo. E o dono disse, mas por quê? Ninguém usa sapato aqui. Mesmo problema, mesma terra, mesmo desafio, olhares diferentes. Sabe o que Jesus disse? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Toda a nossa vida será abençoada pela maneira que a gente olha para os desafios da nossa vida. Alguém olha para o desafio e diz, eu não dou conta. Eu também olho para um monte de desafio e digo, eu não dou conta. Por isso que o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde vai vir meu socorro? Enquanto eu estou olhando para os montes, eu não vejo saída, eu não vejo socorro. Elevo os meus olhos para os montes e eu pergunto, da onde vai vir meu socorro? Aí vem o Espírito Santo e levanta mais um pouquinho meu olhar. Aí eu digo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme. Aleluia. Esse é o ponto, irmãos. Eles dizem, o Senhor está conosco. Eles perderam a sua proteção. Eles têm arma, eles têm escudo, mas eles não têm proteção. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Você pode voltar depois. Vou te atrapalhar aí. Deixa que eu leia aqui. O verso 13, no versículo 30, Calebe diz o seguinte, subamos com ânimo, porque Deus nos deu a terra por herança, e nós vamos conquistar essa terra. Qual foi o relatório final de Josué e Calebe? Vamos em frente. Qual foi o relatório final de Josué e Calebe? Não vamos parar, não vamos retroceder, a gente vai avançar, a gente vai continuar seguindo. Mas espera aí, vocês não viram o gigante? Vimos. Mas vocês não viram o tamanho da batalha que a gente vai ter que enfrentar? Vimos. Mas vocês não viram o tamanho dos problemas? Viram. Mas como é que vocês querem subir? É porque nós estamos olhando para o Senhor. A Bíblia diz que 3 povos se reuniram para vir guerrear contra o povo de Deus. Quando isso chegou aos ouvidos do rei Josafá, Josafá foi para a congregação, entrou com o povo de Deus e fez a seguinte oração: Senhor, eu não tenho força contra essa grande multidão. Ninguém aqui está dizendo para a gente ser doido, varrido, não, ficar, não, meu. Ninguém está falando para a gente fugir da realidade, não é isso. Ninguém está falando para a gente viver uma vida de ilusão, não é isso. Josafá foi sincero e realista. Não é um otimista, sabe, desvairado, não. Josafá foi sincero e realista. Senhor, olhando de forma natural, eles são muitos, somos poucos, não temos força contra essa grande multidão. Mas como Josafá termina a oração? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. A Bíblia diz que Deus desce no meio da congregação e diz: Josafá, bota a galera cantando na frente da batalha, porque nessa guerra você não vai ter que guerrear. Eu guerrearei por ti, porque a guerra não é tua, a guerra é minha. É disso que a gente está falando, irmãos. Agora, como Deus avaliou o relatório?
E agora, passando essa pequena introdução, quero começar a mensagem. Brincadeira, irmão, já vou terminar. Pode continuar, por favor? 14:11. Números 14:11. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Em outra tradução, até quando esse povo vai ficar me provocando? Até quando se recusará? Obrigado. O povo é muito rápido. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Eles estão a um passo de entrar na terra e eles não creem. Aí Deus diz: Moisés, eu estou espantado. Até quando esse povo vai ficar me provocando? Até quando não crerão? Até quando não terão fé? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Olha que informação interessante, a gente tem Êxodo. Abre lá para mim, coloca lá para mim, por favor, Êxodo 13, 17 e 18. Olha que informação interessante. Êxodo 12, irmãos, foi quando Deus tirou o povo do Egito. Êxodo 12 fala lá do Cordeiro Pascal e a saída do povo do Egito. Ao sair do Egito, o povo de Deus liderado por Moisés, Deus disse isso aqui, ó. Êxodo 13, 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais... Então, peraí, tinha um caminho mais perto para chegar. Tinha um caminho mais perto para chegar na terra prometida. Mas Deus decidiu não levar esse povo pelo caminho mais perto e fazer esse povo rodear o caminho do Mar Vermelho, que era muito mais longe. Aí ele diz... E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, em outra tradução, não desanime, vendo a guerra e volte para o Egito. Verso 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, eles estavam armados, sim ou não? Armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Eles estavam armados, eles tinham armas, eles podiam guerrear, mas Deus diz, não, eu não vou fazer eles irem por aqui, pelo caminho dos filisteus, é muito mais perto. Mas se eles forem por aqui, eles vão dar de cara com a guerra. Eles acabaram de sair da escravidão e vão dar de cara com a guerra. E pode ser que eles desanimem e voltem. Então eu vou fazer com que eles voltem pelo caminho do deserto, que é muito mais longe, apesar de estarem armados. Meu irmão, isso é extraordinário quando a gente volta para 14:11. Por quê? O que Deus fez com esse povo no deserto? Deus livrou eles da guerra? Deus livrou eles dos filisteus? Quando Deus disse, não vai aqui pelo caminho dos filisteus não, vai para cá. O que Deus está fazendo é, ao invés de você vir por aqui rapidinho encontrar com os filisteus, eu vou fazer você dar uma volta enorme no deserto até chegar onde? Os filisteus, nos heteus, nos amorreus, na guerra. Deus estava livrando esse povo da guerra? Não, irmãos, Deus estava preparando esse povo para a guerra. Porque apesar deles terem recursos para guerrear, não estavam preparados para a guerra de fato. Apesar de eles estarem armados, eles não estavam prontos para a guerra. O que Deus fez com esse povo no deserto para prepará-los para a guerra? Aliás, voltando à pergunta, o que Deus fez para preparar esse povo para a guerra? Qual foi a decisão de Deus? O que eu vou fazer para preparar esse povo para a guerra? Deixa eu pensar, o que eu vou fazer? Qual foi a decisão de Deus? Vou levá-los para o deserto. E o que se faz no deserto, irmãos? Deserto é um lugar de rasgar diploma, irmãos. Deserto é um lugar de queimar fortuna. Porque no deserto sua fortuna não dá, sabe, serve para nada, irmão.
que você tem vontade de comer no deserto, mas no deserto não tem restaurante. No deserto não tem pão para comprar. Ou cai pão do céu, a gente morre de fome. Deserto, dinheiro não tem valor, diploma não tem valor, QI não tem valor. Deserto é deserto. Como que Deus preparou o seu povo para a guerra? Essa é a minha pergunta. Como que Deus preparou o seu povo para a guerra? Sabe como é que Deus preparou o seu povo para a guerra? Levando o seu povo a um ambiente de dependência total do Senhor. Mostrando para o povo o seguinte: você está com fome, está com muita fome, fica tranquilo, eu vou suprir sua necessidade. Está com sede, muita sede? Dá seu jeito aí. Conseguiu? Não, eu vou suprir sua necessidade. Meu irmão, Deus não levou o povo para o deserto para ensinar o povo como guerreia, para ensinar o povo a usar uma arma. Eles eram escravos, eles não eram um exército. O mais coerente que Deus deveria fazer com eles era levar eles para um quartel-general e ensinar eles a batalhar para eles poderem enfrentar uma guerra. Ensinar eles a usar uma arma, usar uma lança, um escudo. Não era mais coerente? Deus não faz isso, Deus empurra eles para o deserto. Deus não ensina como pegar numa arma, como pegar num arco e flecha, como pegar uma lança, como pegar um escudo. Deus ensina a depender de Deus. Deus ensina fé. Deus bota eles num ambiente em que necessidade profunda, não tem como resolver o problema, aí Deus vai lá e se apresenta como a solução do problema. Deixa eu te falar uma coisa. Dia 14 de dezembro, dia 14 agora, a gente vai ter a imersão Impacto Corajoso aqui na igreja, que é a imersão que a gente fala sobre paternidade. Se você não fez, meu irmão, em nome de Jesus, faça a sua inscrição, venha passar um sábado conosco, você vai ser muito abençoado. Você não, seu filho, sua esposa, você também. Mas você é o último caso. Mas venha, meu irmão, venha, em nome de Jesus, venha. Pastor Jean, cadê o pastor Jean? Foi, eu fiquei? Não, né? Tá aí. Pastor Jean vai compartilhar um testemunho com a gente. Bem, vai ser, Sérgio já está escrito lá, né? Vai ser uma benção. Enfim, eu tive ministrando para um grupo de adolescentes agora nesse feriadão que teve, e a minha pergunta para eles foi o seguinte: quem é a pessoa que você mais ama? Pensa nisso. Ah, Deus, abaixo de Deus. Quem é a pessoa que você mais ama na sua vida? A pessoa que você mais ama na sua vida. Sem ser seus filhos, tá? Tira os filhos também. Sem ser a esposa também. Você vai querer fazer uma graça aí, meu amor, é você. Sem ser a esposa também. Eu estou falando daqueles que te criaram. Quem é a pessoa que você mais ama? Para espanto nosso, ali, num grupo de um monte de adolescentes, eu ouvi alguém dizer: a pessoa que eu mais amo é minha avó, meu tio. A gente espera sempre que vai ser meu pai e minha mãe, né? Mas ali tinha tio, tinha avó, tinha padrasto, tinha padrinho. Meu padrinho é a pessoa que eu mais amo. Aí a gente vai cavar mais um pouco para saber o porquê. Mas por quê? Porque foi ele que me criou. Porque quando meu pai me abandonou, foi minha avó que me criou. Quando minha mãe foi embora, foi meu tio que me criou. Bem, então, amor não tem a ver com título. Ó, eu sou sua mãe, você tem que me amar. Não, seja mãe. E aí eu te amarei. Amor não tem a ver com título. Amor tem a ver com algo extraordinário que Deus fez, irmãos. Amor tem a ver com dependência e cuidado. Então, no início da nossa jornada de vida, o que a gente tem é dependência. E quem travar com a gente essa relação de dependência e cuidado, que são aqueles que vão sacrificar a própria vida para dedicar a vida a nós, a esse nós retribuiremos com amor. Foi assim com você? O que Deus fez com o povo no deserto? No deserto, Deus estava travando com esse povo uma relação de dependência e cuidado. Deus estava aprofundando uma relação. Esse povo conhecia Deus de ouvir falar, era o Deus dos meus pais, mas não tinha relacionamento com Deus. Não conhecia Deus de forma íntima, profunda.
Meu irmão, o que vai salvar você da guerra dessa vida não é as armas que você tem, nem os recursos que você carrega, é o quanto você conhece de Deus. É o quanto você tem relacionamento íntimo e profundo com Ele. Porque por muito menos do que você está passando hoje, tem gente jogando de prédio na Barra da Tijuca. Tem gente dando tiro na própria cabeça, porque olha para o seu problema, olha para si mesmo e diz, não tem saída. Aí você passa por um turbilhão de coisas, olha para o seu problema, olha para você e diz, humanamente não tem saída, mas eu conheço Deus. Aleluia. E por que você o conhece? Porque não é só uma pregação que você ouviu. Não é só um livro que você leu, não é só a Bíblia que você abriu, mas porque Ele te empurrou para o deserto, para um momento de necessidade, de dependência, e lá no deserto Ele mostrou que você está debaixo das asas de um Deus que te ama, que cuida, que te chama de filho. Meu irmão, é isso que Davi entendeu no Salmo 23, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor. Não estou sozinho, não estou largado nesse mundo. Tem alguém me guiando. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele me leva a água de descanso. E deixa eu te falar uma coisa. Olha a maturidade de Davi. E os momentos que eu passei com Deus, Deus me abençoando, enviando maná, a água da rocha, sabe? Fazendo grandes milagres, abrindo o mar vermelho. Não me fez dependente de milagre. Não me tornou um filho mimado, que na primeira guerra que eu enfrento, eu digo o seguinte, então eu vou retroceder, porque Deus não está mais fazendo o que Ele fazia. Cadê Deus agora? Não, os grandes milagres que Deus fez na minha vida, me fez reconhecer a relação que eu tenho com Deus. A ponto de eu poder dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que o dia não esteja bom, ainda que as coisas não estejam do jeito que eu quero, ainda assim eu estou firme nele. Porque os momentos que eu passei com Deus, no milagre, na bênção, na vitória, o cuidado de Deus, o amor de Deus, não me fez depender de milagre, me fez conhecer o Senhor. É isso que Josué, por que Josué e Caleb teve um relatório diferente? Josué e Caleb tiveram um relatório diferente. Acabou meu tempo, irmãos, preciso orar. Josué e Caleb tiveram um relatório diferente. Porque Josué e Caleb entenderam o propósito do deserto. Meu irmão, sabe qual é o nosso grande problema? É que quando a gente está enfrentando o deserto, a nossa única oração é, Senhor, me tira daqui. Senhor, me livra dessa situação. Me livra, me tira daqui. E aí Deus não tira. Você fica chateado com Deus, com a igreja, com o pastor, com o irmão, sabe? Mas Josué e Caleb sabiam que deserto é a fábrica dos guerreiros de Deus. Porque no deserto Deus está nos ensinando como é que guerreia na vida. E sabe como é que guerreia na vida, meu irmão? Não é com a arma, não é com dinheiro, não é com QI, é com a fé. É o quanto você conhece de Deus. Para a gente terminar, bota para mim, por favor, 1 João 5,4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o... Tem batalha, irmão, Deus nunca enganou, tem batalha. Sabe, tem desafio, tem confronto, tem coisas para guerrear. Mas olha o que ele disse. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Por isso que lá em Números 14, Deus diz o seguinte, esse povo que murmurou contra mim não vai entrar na terra. Só vai entrar Josué e Caleb. Sua entrada na terra prometida. Desfrutar da bênção de Deus e da promessa de Deus. Tem a ver como você tem enxergado o próprio Deus. Quem é Deus para você? Aquele que está aí para resolver os seus problemas ou aquele que te dá segurança? Meu irmão, a relação com Deus é relação segura.
É Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo, a gente vai para dentro da fornalha com ele. É relação segura, irmão. Nossa relação com Deus é tão segura, que o apóstolo Paulo diz, se for para morrer, estou com ele. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, pois quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Seguro, nem a morte me causa medo, irmão. Portanto, qual é a nossa vitória? Aonde reside a nossa vitória? Não é no nosso casamento restaurado. Não é na nossa empresa restaurada. Não é essa a nossa vitória, irmãos. A nossa vitória é o quanto nós conhecemos do Senhor. A nossa vitória é a nossa fé. É isso que vai manter você de pé nos momentos mais difíceis da vida. A verdadeira fé não é a que opera milagres. A verdadeira fé é aquela que nos mantém de pé, ainda que os milagres não aconteçam. Mas que faz com que a gente permaneça firme no Senhor. Quem está enfrentando batalha aqui, fica de pé. Se está tudo muito bem, muito tranquilo, fica de boa aí, irmão. Agora é papo de guerreiro. Quem está olhando para a condição que está diante de você e dizendo, já estou esperando muito tempo, está muito difícil, está muito complicado. Não é qualquer guerreiro. Se fosse qualquer guerreiro, eu até entrava na guerra, mas são gigantes. Pastor, você está falando aí, você não sabe o tamanho do meu problema, eu estou falando de gigante. Essa noite eu quero te desafiar a mudar o relatório para o seu coração. Porque quando Davi se viu diante de um grande problema, e sua alma ficou abatida, porque a nossa alma se abate, meu irmão. Hoje eu e o Zé nós estávamos conversando sobre isso. Tem momento, meu irmão, que você está um guerreiro da fé, tem momento que você está mal. Você tem um nome para isso, sabe qual é o nome disso? Humanidade. Tu é gente, tem o pé na terra, tem sentimentos, você não é boneco. E aí, meu irmão, só a vitória? Irmão, hoje não está muito não. Mas quando isso acontecia com Davi, sabe o que Davi fazia no Salmo 42? Por que estás abatida, ó minha alma, dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi não orava para Deus, Davi pregava para si. Davi não dizia, Senhor, olha o meu problema, olha como está a minha alma. Não, Davi dizia, alma, olha para o teu Deus. Alma, você está batida à toa. Olha de quantas vezes o Senhor já nos livrou. Olha o quanto que Ele já fez por nós. Espera em Deus. Lugar seguro, vai para Deus. Alma, volta para Deus. Se volta para Deus, volta para o seu ambiente seguro. Portanto, nessa noite eu quero te desafiar a você refazer o seu relatório para a sua alma. Porque talvez você tenha dito para a sua alma, está difícil, são gigantes, a terra é até boa, aquilo pelo qual estou lutando, vale a pena lutar, mas é muito difícil conseguir vencer. Eu queria orar com você para que o Espírito Santo elevasse o nosso olhar para o Senhor. E eu queria começar dizendo para você, quantas vezes você achou que não daria na sua vida? Olha quantas coisas você já passou. Olha quantas coisas você já enfrentou. Olha quantas coisas você já teve que combater. E quantas vezes você pensou, não vai dar. Quantas vezes você pensou, vou me trancar num quarto escuro, eu vou ficar em depressão, posso estar falando para gente aqui nessa noite que já pensou, eu vou tirar minha própria vida, mas você está aqui. O quarto escuro não te prendeu, a depressão não te trancafiou, você não tirou a tua vida, porque você não está sozinho. Foi isso, a grande arma que Caleb entendeu. Caleb entendeu, nós temos uma grande arma. Qual é a arma, Caleb? O Senhor está conosco. O general de batalha que nunca perdeu uma guerra está conosco. Essa guerra está vencida, independente do tamanho do capeta com o qual a gente está guerreando. A guerra está vencida, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Não
sirvo, tem a ver de quem eu sou servo. Caleb disse, olha para o Senhor. Josué disse, não perca Deus de vista. Meu irmão, essa é a minha oração todo dia ao acordar. Senhor, independente do que eu enfrente hoje, não permita que eu te perca de vista. Não permita que eu te perca de vista. Enquanto a gente louva ao Senhor, eu queria te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Deus está revestindo você nessa noite. Deus está te dando uma armadura nova nessa noite. Deus não quer te livrar da guerra. Não é propósito Deus te livrar da guerra. Porque Deus quer mostrar para esse mundo que existe um exército de guerreiros que vence sem lança, sem escudo, sem espada, mas eles vencem em nome do Senhor. Há uma outra forma de guerrear, meu irmão. Eu queria orar pela armadura de Deus sobre nós nessa noite. Durante esse louvor, faça a sua oração. Só você sabe os gigantes que você está enfrentando. Só você sabe das suas batalhas. Fale com Deus de todo o coração nessa hora. Rasga o seu coração diante de Deus. Se está difícil olhar para Deus, diga para Ele, Senhor, eu não estou conseguindo olhar para Ti, me ajuda aqui. Vem, Senhor, Espírito Santo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto, vai declarando isso. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado. Pegue suas mãos aos céus, declare assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas, é na Tua presença, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Meu irmão, minha irmã, Israel do lado de fora, escuta isso, do lado de fora, Israel tinha o relatório dos gigantes, dizendo para eles, nem vem, você é só um gafanhoto, nem vem, você não vai conseguir me vencer. Do lado de dentro, Israel tinha o seu próprio relatório, dizendo, eu não vou conseguir, eu sou só um gafanhoto. Mas tinha Josué e Caleb dizendo, não é esse o verdadeiro relatório, não é este o real relatório. O real relatório é que um homem pequeno diante de um gigante é só um homem pequeno, mas um homem pequeno em Deus
faz de um gigante um homem pequeno. Foi isso que Davi disse quando ele foi guerrear contra Golias. Ele disse: Golias, está todo mundo pensando que você é um gigante, mas você é um anão. O gigante aqui sou eu, porque eu vou em nome do Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Meu irmão, ore nessa hora. Senhor, olha para o nosso coração, tira esse relatório negativo, tira esse relatório destrutivo, esse relatório que diz pra gente retroceder, esse relatório que diz pra gente desistir, esse relatório que diz que a gente não vai conseguir avançar. Senhor, queima esse relatório com fogo do teu Espírito, arranca esse relatório de nós e coloca em nós a verdade do relatório daquele que anda contigo, que tu, Senhor, nós atravessaremos muralhas, que tu, Senhor, nós faremos coisas extraordinárias, que tu, Senhor, gigante nenhum ficará de pé. O Senhor nos entregará a terra, não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor prometeu, e nós viveremos todas as suas promessas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra hoje aí? Amém. Você recebeu mesmo? Sim. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que nos deu a vitória. Amém. Coloque sua mão no seu coração. Eu quero encerrar com uma oração, selando essa palavra, selando esse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que essa palavra se torne vida nos nossos dias, a partir de agora. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, nós declaramos que os nossos olhos estão fixos no Senhor, que nos garante a vitória, que nos garante a vitória sobre os nossos inimigos, porque eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei para onde eu estou caminhando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus possa guardar a sua vida, a sua entrada e a sua saída. Em nome de Jesus, o inimigo não pode te tocar, porque entre você e ele tem o sangue de Jesus. Eu declaro a vitória para a tua semana e o Senhor vai te surpreender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras.